Esse é o tema da série de mensagens que já começou desde o domingo passado à noite a ser pregada em nossa igreja. E nós tivemos aí a série de mensagens, na abertura com o reverendo Alexi, a voz em meio às vozes, foi o tema dessa mensagem. E hoje nós damos sequência, damos continuidade com... Dá para projetar agora o nosso slide? Vamos lá, está lá? E hoje nós vamos pregar sobre esse tema aí, ó, remando contra a maré. Remando contra a maré. Deus tem um humor tremendo. Coube-me pregar sobre remar contra a maré. Maré lembra mar, mar lembra um barco, um navio, uma caravela. A caravela afundou. A minha caravela é de muitos irmãos aqui, afundou hoje, né? Mas nós vamos pregar sobre remando contra a maré. Não tem jeito, rema contra o juiz, rema contra todo mundo, mas vamos lá. Queridos, brincadeiras à parte, hoje nós vamos estar falando sobre esse tema, remar contra a maré ou a maré. A gente sabe que Noé viveu num mundo, numa época em que esse remar contra a maré, a gente sabe que é sinônimo, é uma metáfora, né, de dificuldade, de luta, de coisas adversas. E Noé viveu num mundo corrompido. Viveu num mundo corrompido. Aliás, com um grau de corrupção, como já foi falado aqui no domingo passado, muito elevado. Mas falar do mundo de Noé não é algo que possa trazer para a gente ou para a nossa vida o impacto necessário se nós não pensarmos um pouquinho na conexão deste mundo de Noé com o mundo em que vivemos nos dias de hoje. E o mundo em que vivemos nos dias de hoje é um mundo que está também num nível de elevadíssima corrupção do gênero humano. Vivemos em uma sociedade não só corrompida, mas uma sociedade também corruptora. Uma sociedade em que, por causa do seu divórcio de Deus, seu afastamento de Deus, esse afastamento é algo que vai se proliferando e vai crescendo numa proporção, diria, até geométrica, não só aritmética, mas geométrica. O mundo de hoje vive num estado total de desgraça, ou seja, total insensibilidade ao apelo da graça de Deus. E para a gente falar sobre remar contra a maré, a gente precisa então, lá no texto bíblico, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em Gênesis, no capítulo 7, do verso 11 ao de número 24. Esse texto, a princípio, é o texto que vamos estar usando para a leitura da palavra de Deus, para nos servir de base bíblica. E depois estaremos trabalhando alguns outros textos, mostrando para a gente o caminho da compreensão do que é então remar contra a maré. Eu gostaria de convidá-la a se colocar de pé e abrir a palavra de Deus no texto já indicado e vamos ler de forma alternada. Gênesis capítulo 7, do verso 11 ao verso de número 24, primeiro lugar. Eu iniciarei a leitura, os irmãos se revezarão comigo. Diz assim o texto bíblico. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do abismo, e as comportas dos céus se abriram. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher, e as mulheres de seus filhos. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca.
Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra e todo o homem. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem, o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra, ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Agora vamos ler a partir do verso 5 do capítulo 8 até o verso 12. Eu vou estar iniciando, verso 5 do capítulo 8 diz assim, vamos até o verso 12. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cumes dos montes. E soltou um corvo, qual tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Mas a pomba, não achando onde pousar os pés, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Vamos orar mais uma vez, Senhor. De posse da Tua palavra, tendo lido a Tua palavra, agora pedimos em nome de Jesus, te suplicamos que o Teu Espírito Santo use tanto a mim que falo por Tua palavra, como o Teu povo que a ouve. Que o Espírito do Senhor trabalhe as nossas mentes e corações, para que ao sairmos daqui essa noite, possamos dizer, o Senhor verdadeiramente falou comigo, e valeu a pena estar na sua casa, para ministrar louvor ao seu coração e receber a sua palavra, a palavra do seu coração para o meu coração. Ajuda-nos, Senhor, a compreensão das Escrituras. Esse é o nosso desejo, em nome e para a glória exclusiva de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém e amém. Pode sentar, querido, por favor. Irmãos, eu gostaria de começar com esta pergunta para você. Você sabe remar ou nadar contra a maré? Essa é uma pergunta provocativa. E quando me vem ao coração fazer essa pergunta a você, no primeiro momento, é de cunho literal. Literal. Você já esteve em alguma situação num rio, um rio caudaloso, um rio de fortes correntezas, ou no mar, em uma situação aflitiva, tentando sair da correnteza, tentando chegar até a terra? Essa é uma pergunta para você responder aí dentro do seu coração, aí com você. Eu vivi uma situação dessas há alguns anos passados em Cabo Frio, tentando socorrer uma família. Foi a primeira e eu espero que tenha sido a única experiência na minha vida. Porque naquele dia, naquela manhã, eu pensei que eu não voltaria mais a ver a minha família. Ver as pessoas que eu mais amo. E partir dessa vida. Lembro muito bem que tinha uma família, pai, mãe
e 2 filhos encalhados num banco de areia. Nós estávamos no Peró, uma praia de Cabo Frio, e quando eu vi aquilo, né, é normal, um período que você passa por partes depressivas, a depressão, né, da própria areia, e você chega num lugar metros mais à frente, mais alto, e a gente as pessoas costumam ficar brincando por lá, né? E é uma oportunidade que a gente tem de avançar um pouco mais mar adentro. E eu me lembro, as crianças eram pequenas, muito pequenas, Davi e Mariana, e eu estava lá, vendo aquela situação, né, brincando também, quando de repente alguém falou assim para mim: olha só, é bom o senhor voltar, a gente começar a voltar, porque já começou a encher. E depois não vai dar mais para voltar, porque além desses espaços fundos ficarem mais fundos ainda, né, a correnteza não vai deixar ninguém voltar. E eu voltei. Só que eu vi que havia uma família desesperada. E não tínhamos salva-vidas e ninguém ia lá. Eu confesso a vocês que eu não sou um exímio, não sou nadador, não sou. Mas o impulso salvacionista, aquele impulso de querer acudir aquela família desesperada, falou mais alto. E eu, nesse impulso, fui, sem ter noção do que me aguardava. E consegui primeiro tirar as crianças, que se apoiaram em mim, de um lado e do outro, e eu fui nadando, pouca coisa, né? Senti já alguma diferença, um certo cansaço, uma certa resistência do mar, mas chegamos lá. Depois veio a vez, o próprio marido falou: olha, tira minha mulher daqui, tira minha mulher daqui. E eu fui, peguei de novo, né? Aparentemente era fácil chegar, e eu já sentindo a dificuldade para regressar. Consegui tirá-la, mas eu estava muito cansado. E depois fui ajudá-lo. E na tentativa de ajudá-lo, eu consegui. Ele falou: daqui dá para eu ir, eu estou conseguindo. E ele foi. Só que eu estava muito cansado. Face ao cansaço e a resistência da maré, da correnteza, eu fui ficando. Tentei uma vez sair, não consegui. Respirei, parei, voltei, tentando sair, não consegui. E aí eu me lembrei de uma coisa que alguém, que eu não me recordo quem, mas me lembro o seguinte: não nade contra a maré. Vá saindo lateralmente, onde não há resistência. E eu fui fazendo isso. Fui fazendo isso. Mas, irmãos, bate um desespero. Bate um desespero. Porque nisso que você vai saindo, você já está cansado, não consegue, vai olhando de longe, não consegue chegar. Não consegue chegar. Quem já viveu isso sabe. Você não consegue chegar. De repente que eu falei: eu tenho que nadar contra a resistência dessa correnteza, dessa maré. E aí eu tentei, não consegui. E no último momento, eu me lembro que eu comecei a chorar, não chorar convulsivamente, mas as lágrimas começaram a descer. E eu falei: bom, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Se eu partir, eu parto contigo, mas me dá forças, porque eu não vou conseguir de novo. Estou muito cansado. E aí eu tentei, e assim, foi aquele último esforço que você vai braçando. Eu fechei os olhos e objetivei um ponto na praia e fui. Fui, quando eu já estava sem força alguma, cansado mesmo. Aquele momento que você vai buscar, botar o pé no chão, eu falei: se eu não encontrar pé, se não der pé, eu fui. Eu estou tentando encontrar, quando eu encostei e senti areia, lógico que eu fiquei imerso, submerso, eu comecei a dar saltos para frente, a cãibra começou a chegar, o cansaço. Eu fui até que eu fui saindo da água, já havia bebido um pouco d'água, e cheguei na areia, Meire estava deitada, e eu me joguei do lado, e ela falou: o que houve? Sua boca estava todo roxo, todo cansado, exaurido. Depois essa família veio me agradecer. Né? O rapaz não tinha nem culpa, ele tinha que sair, como é que ele vai voltar? Não tem experiência nenhuma para tentar me tirar. E às vezes as pessoas não têm ideia do que está acontecendo. Foi uma experiência muito traumática. Nadar contra a maré realmente não é fácil, irmãos. Não é fácil. E aí,
a gente precisa aprender. Vamos aprender a nadar contra a maré, porque essa maré foi uma maré literal. Mas todos os dias você e eu estamos nadando contra as correntezas violentas dessa vida. Todos os dias somos desafiados a viver uma vida em que o nosso padrão de vida e vida moral e espiritual, ele possa estar adequado àquilo que a palavra de Deus nos propõe, para que nós, ouvindo a voz de Deus, uma voz que é a voz dele em meio às muitas vozes, e que prevalece sobre a nossa voz, e tem que prevalecer, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos que colocar em prática os seus ensinos. Eu não tenho como ser um bom nadador se eu não tiver a experiência prática de aprender a nadar. E foi o que aconteceu comigo, porque eu não sou um nadador. Mas quando a gente olha para a nossa vida como seres humanos, que dependemos de uma força muito maior do que a força que vem das nossas próprias forças de conhecimento, de capacidade, para podermos superar as situações mais difíceis dessa vida, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus nos dá a direção, e ela nos ensina, e por isso precisamos aprender a nadar, a remar contra a maré. E aí, queridos, a primeira regra de Deus para você e para mim, nesse eterno aprendizado, para podermos vencer as ondas que se levantam contra nós na nossa experiência de vida, é a obediência. Você e eu precisamos aprender a obedecer a Deus, para que sejamos vitoriosos, bem-sucedidos nessa luta contra as marés desta vida. Se não vejamos, o versículo de número 13 diz assim, leia comigo o verso de número 13, vamos ler juntos, diz assim: nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. O que é que está acontecendo aqui? Ele lá atrás ouviu o chamado de Deus, ouviu a voz de Deus, e ele fez tudo de acordo como Deus lhe havia ordenado. Não foi simplesmente uma orientação divina, foi uma ordenança divina. A primeira coisa que eu e você precisamos aprender no relacionamento com Deus, diante das maiores adversidades, maiores desafios que se apresentam como verdadeiras marés existenciais contra a nossa vida, nós precisamos aprender a obedecer a Deus, ouvir a sua voz. E foi o que Noé fez naquele dia. Porque se Noé não ouvisse e não atendesse, não obedecesse à voz do Senhor, toda a sua família e ele teriam perecido junto com aquela geração pecadora, pecaminosa. Gente, nós estamos vivendo grandes desafios, e eu aqui não quero elencar desafios para a sua vida financeira, a sua vida econômica, a sua vida emocional, psicológica. Eu quero falar de desafios que estão atentando contra a sua experiência de fé. Porque nós estamos sendo desafiados a realmente mostrarmos para a nossa geração, corrompida pelo pecado, de fato, qual é a nossa identidade de fé na relação com Deus. Aqueles que andam junto a Deus, nos dias de hoje, aqueles que se colocam de fato nas mãos de Deus, sem reservas, aqueles que professam a fé para os de sua geração, sem nenhuma vergonha, e assumem realmente a sua identidade como filhos de Deus, como cristãos, estão sujeitos a nadar contra a maré. Estão sujeitos a toda ordem de escárnio. Estão sujeitos a toda e qualquer atitude de rejeição. Porque se você não se enquadra no esquema, você é olhado como alguém estranho. E aí, eu quero convidar você a buscar uma referência na experiência dos apóstolos de Jesus. Abra comigo em Atos capítulo 5, por favor.
Atos capítulo 5. Em Atos, aí no capítulo 5, versículo 27 a 29, nós encontramos o seguinte, olha que coisa interessante, a prática no Novo Testamento, de gente que ouve a voz de Deus na pessoa de Jesus, o Filho de Deus, de gente que vai nadar contra a maré, vai remar contra a correnteza. Mas olha a atitude dessa gente. Leia comigo, Atos 5, de 27 a 29. Leamos juntos, queridos. Trouxeram-nos, apresentaram-nos ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, nos dias de Noé, Noé viveu algo muito parecido, algo muito semelhante. Porque ele foi desafiado pela sua geração, por aqueles seus contemporâneos. Foi taxado como um louco, como um homem degenerado em sua mente e suas intenções. Você imagina isso? Fazer o que ele fez, construir essa arca que ele construiu, quando nunca o povo da terra havia experimentado chuva que pudesse trazer ou suscitar tal situação, com uma arca daquela com dimensões grandiosíssimas. Ele foi escarnecido, a história você conhece. Houve uma contra-ordem por parte das vozes que o cercavam de sua gente. Imagina você viver isso. Você dizer para o seu filho ou para a sua filha, não tenha relações sexuais antes do casamento. Porque não é isso que a Bíblia ensina. Não tenha. Porque a Bíblia não ensina que você tenha que ter. E aí, os da nossa geração vão dizer assim, que caretice é essa? Que absurdo é esse? Todo mundo faz. Já está todo mundo acostumado a isso. Poxa, isso é um absurdo, isso é loucura. Ora, qual o problema? Se amam, se gostam, se querem bem, nada a ver. Você imagina isso? Só estou tentando trazer para aquilo que nos toca como algo real, porque o que Noé ouviu é algo que vai mais ou menos nessa linha de pensamento. Agora você imagina o que os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, ouvem naquele dia, em que eles pregavam e ensinavam o evangelho no templo. Foram presos e foram advertidos, ameaçados, não façam mais isso. Eles remam contra a maré, contra o legalismo religioso e contra a lei daqueles que exerciam a lei. E eles resolvem dizer o seguinte, nós sabemos que vocês estão nos advertindo expressamente para que não tornemos a fazer isso. E Pedro, representando o colegiado apostólico, declara peremptoriamente, fiquem sabendo que antes importa obedecer a Deus. Ouvir e obedecer a voz de Deus do que vocês, do que os homens. Esse é um aprendizado que nós precisamos ter com aqueles homens no passado e que submeteram ao senhorio de Jesus Cristo. Remar contra a maré, nadar contra a correnteza, é saber exatamente que aqueles que o fazem só poderão vencer as correntes adversas, ouvindo e atendendo a voz de Deus. Certa vez Jesus, ensinando aos seus discípulos, disse, bem-aventurados todos aqueles que ouvem, mas praticam as minhas palavras. Não somente ouvem,
mas obedecem aquilo que eu tenho ensinado. Você quer aprender a nadar contra a maré? Nos dias de hoje, sendo sal, sendo luz. Vivendo não uma máscara religiosa, mas vivendo a face de Jesus, que clarifica, que brilha. A beleza, transmitindo e transferindo o brilho do olhar de Jesus para as pessoas dos seus dias. Ouça a voz de Deus e obedeça. Isso é condição sine qua non para a gente começar a vencer as correntes. Mas, em segundo lugar, nós precisamos aprender também a perseverar. E foi exatamente o que Noé fez juntamente com a sua família. Se olharmos para o versículo 15 e 16, desse capítulo número 7, nós vamos verificar isso aqui agora. Olhe comigo e leia comigo. Gênesis 7, verso 15 e 16. O que é que diz o verso 15 e 16 de Gênesis 7? Vamos ler juntos? De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, por favor, como Deus. E o Senhor fechou a porta após ele. Olha que coisa interessante está acontecendo aqui. Noé e sua família entram na arca. Ele obedece à voz de Deus. E aí, no versículo de número 16, declara que como Deus lhe havia ordenado, ele fez exatamente como Deus queria. E o Senhor fechou a arca após ele. Sabe o que nos dá uma ideia? Eu penso assim. Noé teve uma oportunidade, teve uma chance de dizer o seguinte: esse negócio está ridículo demais. Alguém vai dizer assim, poxa, mas é Deus falando com ele. Ele poderia voltar atrás. Eu pergunto a você, quantas vezes Deus fala com você? Quantas vezes Deus falou com você e você voltou atrás? Você foi até um determinado ponto, dizendo, Senhor, eu não vou mais fazer isso não. E Deus está dizendo, eu não quero que você faça. Ou então Deus disse, faça isso. E você disse, tá bom, eu vou fazer. Aí você foi até um determinado ponto. E de repente você desistiu. Você abriu mão. A sua tendência carnal, o seu pecado falou mais forte. Você simplesmente desistiu daquilo que Deus havia proposto para você. Olha como é que nós somos seres humanos tendenciados a fracassarmos naquilo que dizemos que vamos realizar para Deus. A arca ainda não estava fechada, mas declara para nós o texto bíblico que Noé continuou fazendo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. E aí a porta da arca fechou. Agora está dentro da arca. Mas ele podia ter aberto mão. Podia. Vou abrir mão. Sabe de uma coisa? A pressão está muito grande. Você acha que a família de Noé era só aquela que estava ali? Existiam outras pessoas que faziam parte dos laços de parentesco de Noé. Amigos. Haviam tantas coisas que estavam em jogo na vida de Noé. Era a sua reputação. E se a chuva não vem? Se o dilúvio não acontece? Você acha que ele não começou a ouvir essas vozes na sua mente? Vozes que vinham de dentro dele mesmo. Mas ele persevera. E aí, queridos, nós vamos perceber que os apóstolos também, no mesmo texto, nos apontam uma realidade absolutamente maravilhosa. Eles não desistem. Veja comigo Atos 5, versículo 40, 42. Atos 5, 40, 42. É o mesmo capítulo, agora na sequência final. Leia comigo do verso 40 ao 42. Olha que coisa interessante. Vamos ler juntos? Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar
e de pregar Jesus o Cristo. Que coisa maravilhosa! Eles perseveram. Eles não param diante das ameaças do sinédrio. Noé também não se deteve. Noé continuou literalmente nadando, remando dentro daquela arca, ao sabor das procelas, ao sabor das ondas. Estava ele ali, dentro da arca, agora com as portas fechadas com a sua família. Eu vou continuar a correr o risco. Agora, já não era mais a falta ou uma preocupação que não se cumprisse o dilúvio que Deus havia alardoado que viria sobre a terra. Agora era enfrentar a correnteza, ou as correntezas, as ondas bravias, que vinham de toda parte. Agora a coisa estava muito séria. Mas ele persevera. Os discípulos foram açoitados. Os discípulos foram soltos numa proposta de uma negociata. Com o sinédrio, que vai fazer um carinho no fundo deles, para dizer o seguinte: olha só, vocês não falem em nome de Jesus, tá? A gente vai soltar vocês, mas estamos avisando, hein? Não falem mais nesse nome. A gente vai dar um jeitinho, a gente solta vocês, mas sob essa condição. Gente, eu me alegro quando eu olho para esse versículo de número 41 do capítulo 5 de Atos. Porque ele declara justamente algo que vai além da nossa expectativa humana, quando muitas vezes estamos sofrendo em nome de Jesus, remando contra a maré em nome de Jesus, e depois de apanharmos, depois de vivermos um sofrimento, estarmos sôfregos, cansados, depois de termos nadado tanto, muitas vezes estamos nos autopiedando. Estamos com um movimento, um sentimento na alma de autopiedade. Eu estou realmente exausto, eu estou cansada, eu estou cansado de fazer tanta coisa para Deus. Olha, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu nadei, eu me esforcei. Olha, graças a Deus consegui chegar, estou em terra firme. Gente, não foi fácil, não foi fácil. E aí caímos na esparrela de ficarmos reclamando diante de Deus. De ficarmos dizendo para Deus, Deus, pega leve da próxima vez. Poxa, eu não merecia passar por isso, não. Que tempestade, que loucura na minha vida. Nós cantamos a canção Ir Lá no Mar. Cantamos? Não cantamos? Ela diz na frase lá que eu achei, destaquei como uma frase maravilhosa, porque ela diz assim, que nós podemos ter a convicção de que o Deus de amor, Ele criou as ondas. Essas ondas que batem contra o teu coração, essas ondas que dão contra a nau da sua vida, e que muitas vezes estamos reclamando delas, estamos preocupados com elas, estamos dizendo, Deus, tira essa onda da minha vida, tira essa corrente da minha vida. Deus está permitindo que ela venha justamente para te colocar em sintonia com Ele. Deus está permitindo que essa onda venha justamente para que você perceba o poder de um Deus que cuida de você e que não vai permitir que a sua vida naufrague. O Deus criador da onda é o teu Deus criador. Eu quero repetir isso para você. O Deus que criou a maré, que vai de encontro ao teu coração, que bate contra o teu coração, é o Deus que fará o teu coração resistir em nome de Jesus. A gente vê nessa experiência dos apóstolos, porque ele diz aqui no verso 41, não é isso que diz aqui, ó? Na minha Bíblia diz e na sua também, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles saíram dali alegres. Obrigado, Senhor, por essa tempestade. Obrigado, Senhor, porque ela veio contra a minha vida. Mas o teu Espírito me fez perseverar em obedecê-lo. Tem crente, tem cristão, que é o menor sinal de uma tempestade. Quer jogar o remo.
Mas sabe quem é que toma o remo por você nas mãos? É o Senhor. O Deus da tempestade, do relâmpago, do trovão, Deus que fez naquele dia acontecer o que aconteceu com Noé, e que permitiu que os discípulos passassem por aquele momento tempestuoso, é o Deus que os libertou, e eles voltaram a fazer aquilo que eles estavam dispostos a fazer, porque o versículo 42 aí desse capítulo 5 de Atos, na sua Bíblia declara, e todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar o Cristo. Aleluia! Aleluia! Eles estavam nadando contra a correnteza, remavam contra a maré. Você tem remado contra a maré? Eu sei que você tem remado. Mas como você tem remado? Remado como um derrotado? Remado como alguém que já perdeu a esperança em Deus? Você está remando de acordo com as suas próprias forças, tão somente? Onde está Deus na história da sua vida? Onde está a pessoa de Jesus na história da sua vida? Obedecer, perseverar e esperar. Porque Jesus traz uma resposta ao momento de expectativa na vida dos seus discípulos. Se você olhar comigo em primeiro plano, eu não li com você o capítulo 8 de Gênesis, mas eu gostaria que você olhasse, quer dizer, li uma parte dele, mas eu gostaria que você olhasse esse verso 8 e 12 comigo do capítulo 8, e você pudesse ler comigo agora. Estamos caminhando para o final da mensagem. Capítulo 8 de Gênesis, vamos ler do versículo 8 ao versículo 12. Vamos ler juntos então? Leamos, queridos. Depois soltou uma pomba para ver se as águas Versículo 10 diz o quê? Logo no início, verso 10, que ele esperou. Você imagina o grau de ansiedade que pode ir no coração de alguém que está dentro de uma arca, de uma situação como aquela, depois de tanto tempo, sendo embalado ao sabor das ondas de um lado e para outro, sem ver terra à vista, sentindo o cheiro daqueles animais, uma mistura de cheiros. Vamos tentar avaliar a situação. Profundamente incômoda. Mas ele está esperando. Versículo número 12 diz ainda que então esperou mais 7 dias. Ele solta uma pomba, essa pomba já não retorna mais. Ela encontrou um lugar para pousar. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero encorajá-lo nessa noite, para que você adentre essa semana com essa convicção na sua alma. Vale a pena, depois de obedecer e pagar o preço, como os discípulos pagaram pela sua obediência. Foram açoitados, foram humilhados, pagaram o preço de obedecer. Depois, eles perseveravam. E continuaram a fazer, mesmo sob ameaças, tudo aquilo que Deus lhe ordenara fazer. Vale a pena você continuar remando contra a maré das propostas do pecado e de corrupção no meio da nossa geração corrompida e com propostas de corrupção
não somente naquilo que nos tange a vida moral, mas tudo começa com uma derrocada na nossa vida espiritual. Tudo começa na nossa vida espiritual. Vale a pena esperar no Senhor. O salmista disse no Salmo 40, esperei confiantemente ou com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Eu gostaria que você lesse comigo João 14, de 1 a 4. Há uma promessa do Senhor da espera para a sua vida. Daquele que tem o poder sobre as ondas. Aquele que tem o poder sobre as marés que estão aí batendo contra a nau, contra o barco da tua vida. Vamos ver juntos essa promessa, lendo do versículo 1 ao verso 4, nesse capítulo 14, leamos juntos, queridos. Disse Jesus o quê? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Noé esperou até o dia em que a pomba não mais voltou. Deus preparou um lugar seco. Deus preparou uma porção de terra. As águas baixaram, minguaram. E mais à frente você vai ver, estude esse texto, que eles esperaram cerca de pouco mais de um ano para que tudo voltasse ao normal e toda a terra estivesse seca. Noé ficou pouco mais de um ano com a sua família dentro da arca. 371 dias. Vale a pena esperar. Eu não sei por quanto tempo você tem nadado contra algum tipo de correnteza ou de maré na sua vida. O que você chama de maré hoje para a sua vida? O que você chama de um grande desafio para a sua vida? O que você hoje denomina como algo que precisa ser vencido, suplantado na sua vida? Mas sabe qual é a maior correnteza que eu e você possamos enfrentar? É a proposta que vem do nosso próprio coração, do velho homem, de desistirmos e de darmos lugar à incredulidade. Deixarmos de viver uma vida santa, uma vida em retidão diante de Deus. Deixarmos de ser referencial para a glória de Deus na vida da nossa geração. Deixarmos de sermos instrumentos de Deus para aqueles que convivem de forma muito mais próxima de nós, que são os da nossa casa, da nossa família. É não repassar para outro a responsabilidade que temos de ser referencial dentro da nossa própria estrutura familiar e de contagiarmos positivamente os que estão ao nosso redor e levarmos a nossa família, como a família de Noé sai daquela arca triunfante para a glória de Deus, para iniciar uma nova raça, uma nova geração a partir daquela família. A família de Noé não era perfeita. A sua e a minha família, elas não são perfeitas. Mas nós precisamos entender uma coisa. O que nos torna em condições favoráveis de vencermos a maré que vem contra nós é o poder que vem da arca. Porque a arca é Jesus.
vale a pena esperar, porque nós ainda estamos na arca. Essa arca que é Jesus. Estamos enfrentando toda sorte de desafios nessa vida. Mas vai chegar um dia que essa arca nos levará a uma terra segura, a um lugar aonde dela nós vamos sair para adentrar, para o início de uma nova vida, como foi na vida de Noé. Por isso Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Como disse nossa irmã querida do passado, de alguns aninhos atrás, que nós vimos nos filmes, no filme, a nossa irmãzinha Dolly, que disse para a gente: continue a nadar, continue a nadar. Reverenda Dolly disse isso, né? Continue a nadar, continue remando, continue, obedeça, persevere, espere. Nós vamos chegar aonde Jesus disse que nós chegaríamos. Ele foi preparar lugar para a gente. Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores da história da vida cristã, viveu no século XVIII, ele disse uma coisa interessante. Esse tempo que nós estamos vivendo, e ele já vivia isso, né, alguns séculos atrás, não é o tempo da coroa, de colocarmos os lauréis, a coroa, de levantarmos o troféu. Esse é o momento de luta e de espada, dizia ele. Nós temos que nadar. Temos que lutar contra tudo aquilo que vem contra aquilo que temos por fé e consciência de que é de Deus para a nossa gente. Vamos correr riscos. Mas os louros da vitória, o momento de descansarmos, não é aqui. Não dê sossego ao seu corpo, ao seu coração e à sua alma, ao seu espírito. Faça como Paulo fez. Paulo esmurrou o seu próprio corpo. Nesse sentido, de que ele não deu descanso, porque ele lutou o bom combate. Nadou contra as correntezas da vida. Nadar contra o pecado é muito desconfortável. Mas quando nós estamos em Cristo, a vitória é certa, porque quem está em Cristo, que é a arca, não pode temer as correntezas dessa vida. Vamos ficar de pé. E vamos falar juntos agora o texto que está para a gente aqui na projeção. Vamos ler juntos? Quem está em Cristo, que é a arca, não pode temer as correntezas desta vida. Faltou um Mzinho ali do lado aqui. Se estamos em Cristo, e você está em Cristo, amém? Se você está em Cristo, não tema, meu irmão, minha irmã. Obedeça, persevere e espere. E agora, para um exercício gostoso, estarmos nadando ou remando contra a maré, olha, se você confia em Deus, solta o cabo da nau. Nós vamos cantar essa canção, e essa canção é para ser cantada bem animada, viu? Não há nenhuma contraindicação se você quiser